noite a todas, com muito carinho, com muita gratidão a Deus nosso Pai, ao nosso querido, amado Mestre Jesus e a todos os tarefeiros do bem que nos envolvem e nos assistem. Estamos iniciando mais um trabalho, fraterno doutrinário através dessa live aqui do Centro Espírita Irmã Gertrudes. Hoje com um convidado muito querido, muito especial, que já se encontra conosco. Olá, Luísio, boa noite! Enviando o convite para você, já aguardando que... Boa noite, seja muito bem-vinda. Jerusa Saibaba. Pronto, a Luísa já chegou, só precisa girar a câmera para que a gente possa vê-la, nas setinhas ali, sim. Oi, Karina, boa noite, seja bem-vinda. Olá! Boa noite, Tereza, tudo bem? Tudo ótimo, e você, como está? Tudo bem, graças a Deus, só não estou te vendo. Não está me vendo? Não, mas deixa eu ver aqui se eu consigo ver pelo computador. O Instagram tem dado uns perrengues aí, viu? Agora eu te vejo pelo computador. Tá menos mal. Aí você entrou aqui também. Vou dar tchau para você. Gente, o que acontece? Outro dia eu fiz a live inteira sem poder ver a imagem do convidado. Eu só ouvia. Mas na gravação saiu tudo certinho. Eu acho que na nossa gravação vai dar tudo ok. Sai, não é? A outra vez aí aconteceu isso também conosco, mas graças a Deus depois na gravação estava perfeito. Não é? São fatos para a gente ter histórias para contar, né? Então, que bom, Aloysio, que ótimo, finalmente te receber novamente aqui com a gente, nesse período aí que está antecedendo ao final do ano, um período que a gente sempre se sensibiliza muito e que os trabalhos se tornam, mais do que importantes e indispensáveis, para a gente manter nosso equilíbrio mental, espiritual e também das nossas companhias. Porque, dizes o que tu pensas e te direi com quem andas. Olha aí, a grande questão de hoje, gente. Baseada já, antecipando aí para os nossos queridos irmãos, a pergunta 459. A pergunta e a resposta, do Livro dos Espíritos, tá? Quem quiser já acompanhar. Mas antes, teremos uma leitura de preparação. E esta leitura será do livro Ceifa de Luz, aqui, do Emmanuel através do Chico, tá? Vamos logo adiantando ela, porque a gente quer muito ouvir o que o nosso querido Aloysio preparou para a gente. E aí, logo depois, faremos a nossa prece inicial, tá? Para que a gente possa ir tranquilizando ainda mais nossos corações, nossos sítios. Hoje tivemos um dia extremamente corrido. Não conseguimos postar no Instagram. Tem umas coisas que andam acontecendo. Eu seleciono a figura, seleciono o filtro, aí ele fica carregando, carregando, carregando. E não me libera para postar. Sei não, viu? Coisas e coisas. Mas aí depois resolve. Você tentou atualizar o Instagram, Tereza? Não, eu nem tive chance, eu confesso. Eu passei uma parte do dia externo, eu cheguei agora há pouco. Estava com a minha neta, nós fomos no Bazar do Sertão. É lá no restaurante Salve, que é aqui da nossa querida Cristina, porque está tendo muitas doações e oportunidades de a gente colaborar, de ajudar com aquisições de objetos para casa, decorações, vestuários, calçados, moda infantil e tudo, tem de tudo lá. E aí eu fui com a minha netinha, ela ficou lá no Espaço Kids brincando, a gente ficou organizando umas coisas, e eu cheguei aqui, era em torno de 7 e pouquinho. Aí eu só fiz, deu uma madeira dela, meu filho a levou, e eu me organizei basicamente para estar aqui agora com você. Então, estamos contentes. A lição que nos veio foi a de número 52, do livro Ceifa de Luz, que tem o título Em Família Espiritual. Então, oi Lucileide, oi Jucimara, boa noite a todos e todas que estão aí chegando conosco, sejam super bem-vindos. A citação está em Mateus, capítulo 7, versículo 3. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Assim nos disse Jesus, E aí o Emmanuel considera assim. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Olha aí como ela foi bem direcionada essa lição. Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros,
não para criticarmos, mas para entendermos, por bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Gente, muito precisa, muito clara. Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro, aí ele cita, né, que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões do outro, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe, que não enxerga passível de censura ou de advertência, que não se enxerga, perdão, passível de censura ou de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias, que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será talvez de todos nós aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. E aí nós complementamos assim, né, o nosso raciocínio dirigido ao tema que hoje dialogaremos, e assim, atraído realmente, né, atraído e atraindo, né, seres que se comprazem desses sentimentos todos que o Emmanuel aqui citou e que muitos de nós, claro, ainda incorremos, não é? Ainda estamos em construção. Então, muitas vezes, ainda realmente enxergamos assim, muito mais o argueiro, né, no semelhante do que a nossa trave. Muitas vezes, né, culpamos o outro, responsabilizamos o outro e tal, mas a nossa amada doutrina, ela nos traz com precisão, né? Que a gente precisa se conhecer, se amar, e aí, naturalmente, a partir desse ponto, conseguiremos assim também, né, proceder com nossos semelhantes e atrair, né, as sintonias, né, melhores, mais elevadas, né, as pessoas que se afinizam conosco, a nossa família espiritual, porque temos sim os familiares, né, que ainda são, né, aqueles opositores, né, os que nos desafiam para que a gente realmente se esforce para se tornar uma pessoa, né, cada vez melhor, mas temos aqueles que se comprazem, que têm assim, afeto, sentimentos bons por nós, e que torcem realmente, e que estão próximos, tentando nos auxiliar. Muitas das vezes tentam nos influenciar para o bem, e a gente às vezes, né, está numa faixa assim tão densa, né, que não consegue escutar, não consegue seguir. Mas isso é preciso realmente esforço, né? A nossa doutrina, ela não se fez assim, não se faz, né? A nossa evolução, nosso autoaperfeiçoamento, né? O crescimento realmente, né, dos nossos seres são gradativos, né? O crescimento é gradativo e todos os melhoramentos são gradativos. Então, precisamos nós, cada vez mais, perseverar no bem, alimentar nossos seres com bons sentimentos, né? Com tranquilidade, com fé, com esperança, para que aí, a partir, né, do desenvolvimento de fato de todas essas virtudes, né, assim, nos tornemos pessoas mais amorosas, mais amoráveis, né, e que realmente, assim, não só assim, receba, mas irradia acima de tudo, né, assim, os sentimentos melhores possíveis, né, para que, assim, todo assim, instante, assim, a gente possa perceber que estamos muito bem acompanhados. E nem agora, né, porque as companhias não são só dos desencarnados né, para os encarnados, tem os encarnados para os encarnados. E a gente está na companhia desse menino, ai meu Deus, Aloísio, tão dedicado ao bem, esforçadíssimo, gente. Ai, quando a gente crescer, a gente vai ser que nem você, tá? Então, querido irmão, porque por enquanto não dá não vou me comprometer. Mas, querido irmão, essa mensagem já trouxe aí, né, um salpico, assim, né, digamos, do que vamos ter na nossa noite, né, de conversas edificantes. Você, assim, gostaria de comentar também um pouco? Gostaria de fazer nossa prece inicial? Prefere deixar para a final? Como está você? Eu posso fazer a final. Normalmente eu sempre faço a final, deixo para o final, então. Tá legal. E a mensagem, que achou? Muito pontual, muito objetiva, tudo a ver realmente com a nossa realidade que vivemos, né?
porque a gente está sempre olhando os defeitos do próximo, esquecendo dos nossos, né? É verdade. Precisamos, né? Assim, perseverar realmente, assim, autovigiando, nos auto, né? Assim, vigilantes, vigiando, né? Porque às vezes a gente realmente só quer vigiar o mundo para ruim. Mas aí aos pouquinhos a gente chega lá. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Como nos pede nosso irmão, dirigindo, dedicando a todos que estejam assim mais necessitados, né? Em especial hoje as crianças. Nos veio assim, né? Esse pedido para que a espiritualidade amiga, né? Cuide, né? Conforte, console os pequeninos, né? Que estão passando por situações de dificuldades, de doenças, né? Situações de violência, né? De descuidados, né? Que eles assim recebam, Senhor, seus reforços, né? E que a espiritualidade amiga possa tocá-los. E que a cada um dos aqui presentes, né, seja ofertada, assim, a quantidade de fluidos, né, bem, assim, balsamizantes, tranquilizantes. Em especial, claro, para o nosso irmão Luísio, que ele esteja envolto nas suas bênçãos, nas boas inspirações, né? E a sua, né, assim, fala seja, né, dos melhores sentimentos do seu coração, da sua, né, do seu ser, da sua mente, e que ele se sinta muito bem acolhido, né, todos nós, e que todos que aqui se encontram, né, conosco e que virão, possam sentir seu refrigério, né, e sejam tocados em seus seres, né, com a sua doce e santa paz. Que a paz se faça nesse nosso momento de estudo e que tenhamos, Senhor, a compreensão necessária para tudo que nos será ofertado. Né? Que assim seja e assim será. Ai, alguém dizendo algo, dando uma passadinha para deixar um beijo. Olha aí a Dani Petraza. Dani Beijo no seu coração. Ricardo está sempre conosco, a Jucimara, que estão sempre nos acompanhando nas nossas lives. Tereza, queria primeiramente agradecer o gentil convite de você, do Centro Espírita Irmã Gertrudes, aí de Recife, que é uma alegria muito grande estarmos dividindo essa telinha e para conversarmos um pouco sobre uma das passagens trazidas por Jesus à luz da doutrina espírita, né? Quando a Tereza nos perguntou a respeito de um tema para que nós conversássemos, e a intuição veio muito rápida, muito presente. Com quem andas? E como se fosse uma pergunta da espiritualidade, trazendo uma reflexão de uma frase de uso popular. Dize-me com quem andas, que eu direi quem és. Essa é uma frase de uso popular, né? Pois sabemos que, de acordo com as nossas companhias materiais, poderemos dizer se somos pessoas do bem ou não. Se eu me associo a pessoas que praticam o mal, obviamente, vou me ser taxado de uma pessoa má. Se eu me associo a pessoas que trabalham e fazem o bem, obviamente eu vou receber auxílio também e confirmação de que estou no caminho do bem. E quando a gente usa essa frase, dize-me com quem andas, que eu direi quem és, nós trazemos um paralelo para a doutrina espírita, que é mais ou menos assim. Dize-me o que pensas, o que falas e o que fazes, que eu direi quem te acompanha. Então, de acordo com o nosso pensamento, que é a origem de tudo, é no nosso pensamento que se originam todas as nossas situações positivas ou não tão positivas. Então, de acordo com o nosso pensamento, é o primeiro passo para a sequência das nossas falas e, consequentemente, das nossas ações. Então, pelo nosso pensar, pelo nosso falar e, sobretudo, pelo nosso agir, nós vamos atrair companhias de amigos espirituais do bem ou não. Vai depender exclusivamente de como estamos querendo nos posicionar frente à existência atual. E a gente traz um paralelo, e a Tereza já adiantou logo no começo, que é a base dessa questão, vem na questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga a equipe do Espírito de Verdade
se os espíritos interferem em nossas vidas. Kardec pergunta, então, interferem os espíritos em nossas vidas? E a resposta foi pontual e objetiva. Muito mais do que podeis imaginar. Podemos dizer que são eles que vos dirigem. Olhem só a nossa responsabilidade frente à vida. Pois achamos muitas vezes que somos nós que estamos tendo uma ideia, um pensamento, quando muitas vezes pode ser uma influência espiritual. Agora, esta pergunta não traz necessariamente influência maligna. Pode e deve sim trazer influência benéfica, desde que a gente esteja voltado para o bem, desde que a gente esteja trazendo pensamentos positivos, favorecendo a energização da nossa aura mental. Então vejam, eu posso trazer bons amigos espirituais ao meu lado ou não. Vai depender do meu pensar, do meu falar e do meu agir. Então, nós, como Paulo de Tarso disse, nós somos cercados por uma multidão de testemunhas, por uma nuvem de testemunhas que estão sempre ao nosso lado, e esses amigos espirituais, os nossos entes queridos e os nossos desafetos, quando desencarnam, vão ficar por um lado ou por outro, a depender dos nossos pensamentos, a depender das nossas palavras e a depender das nossas ações. Então, se nós quisermos ter a companhia de bons amigos, devemos vigiar constantemente os nossos pensamentos. Jesus recomendou a nós, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vejam como que isso é tão importante. E aí a gente entra até no começo da leitura que a Teresa fez, da trave e do argueiro, né? Quando nós muitas vezes oramos, mas vigiamos o atenção na vida do outro, o que ele fez, o deixou de fazer. Às vezes coisas mais insignificantes, as coisas mais comezinhas, corriqueiras, que as pessoas às vezes ficam intrigadas. Nossa, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Não cuida da própria vida e quer cuidar da vida do outro. E mal damos conta de cuidarmos da nossa atual vida, da atual existência, para cuidar do outro, vendo o que o outro está fazendo, o que o outro comprou, o que o outro está curtindo, o que ele está fazendo. A gente tem que voltar o nosso olhar para o nosso interior, voltar a nossa vigilância para com todos nós. E num paralelo desta questão, da 459, eu trago sempre a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma questão que Kardec formula para saber qual o meio mais prático e eficaz, né, para o homem vencer as suas más tendências e dominar as suas más inclinações. E por aí vem a resposta dizendo, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esta frase é de Sócrates, que está no templo de Delfos, na Grécia. Mas Kardec não se contentava pura e simplesmente com uma frase apenas. Como assim, conhece-te a ti mesmo? E quando ele formula esta indagação, a resposta vem de Santo Agostinho, que magistralmente nos diz, fazei com que eu fazia onde estava encarnado na terra. Ao final do meu dia, eu passava o meu dia limpo. E passando o meu dia limpo, eu procurava analisar qual foi o meu comportamento frente àquele dia. Qual foi o meu pensamento? Qual foi a minha fala? Como eu agi em relação a determinadas situações? E nós, muitas vezes, não fazemos essa análise que Santo Agostinho nos recomenda na questão 919. Nós vivemos dia após dia com uma correria, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e não damos conta de praticamente nada. Então, esta pausa que Santo Agostinho nos recomenda, ela é fundamental para que a gente consiga, se não fazermos durante todo o dia, pelo menos ao final, este exame de consciência e procurar analisar tudo aquilo que fizemos de bom e não tão bom. E o que fizemos de bom, procurarmos no dia seguinte
melhorar ainda mais. E aquilo que não foi tão bom, que a gente procure, então, transformar em algo melhor no dia seguinte. E não deixe, né, que tem uma frase que diz assim, não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Então não vamos dormir com algum desafeto, com alguma situação mal resolvida. Vamos procurar resolver essas questões, pois a gente não sabe se esse desafeto vai estar encarnado amanhã, e aí como é que fica isso? Vamos resolver as nossas pendências, vamos resolver as nossas dificuldades, enquanto estamos com os nossos irmãos a caminho, como recomendou Jesus. Então, como que nós estamos andando? Qual é o nosso caminho que nós estamos trilhando? Por onde eu ando? Eu sigo a porta larga da perdição, como falou Jesus, ou eu sigo a porta estreita, que é dificultosa, que traz desafios para a gente vencer a cada dia? E nós, apesar de termos um pouco de conhecimento do Evangelho, não estamos isentos dos sofrimentos, não. Muito pelo contrário, passamos por dificuldades, por questões que nos testam a todo dia, a todo momento. E é importante a gente tirar proveito dessas situações para que a gente consiga se transformar numa pessoa melhor. Os desafios que chegam para nós não vêm como forma da gente para testar-nos apenas a nossa paciência, a nossa perseverança, mas para nos dar suporte para que a gente consiga seguir em frente. Pois a cada desafio vencido representa um passo a mais a caminho da nossa evolução espiritual. Como nós estamos andando? Este exame de consciência é importantíssimo para todos. E a gente não presta atenção. A gente anda muito distraído, preocupados exageradamente com as coisas do mundo. E lembrarmos que Jesus não venceu o mundo, né? Não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Superou todas as dificuldades e não precisava passar por nada disso. Conseguiu vencer toda essa problemática da natureza humana. Ah, mas Jesus não foi crucificado? Foi. Mas estava assim na lei. E não significa que Jesus, por passar por essa provação difícil, estava resgatando qualquer débito do passado. Nada disso. O nosso mestre veio nos dar a lição preciosa da renúncia, do amor para todos nós. E o amor de Jesus para com todos nós é o amor que nós devemos nutrir por todos os nossos semelhantes. Não precisamos ficar presos a questões do passado. É chegada a hora da gente trocar de roupa, colocar uma roupa nova, do bem, fazer algo de bom e de útil para o próximo e para nós mesmos. Pois muitos de nós conspiramos contra nós mesmos. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, isso é muito difícil. Claro, eu já estou decretando que isso é difícil. Eu já estou dizendo que eu não consigo. Eu já estou jogando a toalha, já estou entregando os pontos. E não estou permitindo que a espiritualidade possa me auxiliar. De nada adianta eu ficar rezando, orando, pedindo a Deus que me ajude se eu não faço a minha parte. Como conseguir vencer as minhas más inclinações se eu não me proponho a dar um passo em direção da minha reforma íntima? Ficar parado, estacionado, que felizmente nós não regredimos, mas vamos ficar parados. E aí a fila anda, a fila de espíritos que querem progredir, evoluir, e nós devemos fazer parte dessa fila, em busca do nosso crescimento, em busca da nossa transformação moral. Isso é fundamental. Agora, como que eu ando? Com os pés descalços? Ou procurando trilhar o bom caminho, às vezes lamacento, pedregoso, com dificuldades, mas que vai me dar suporte para vencer as provas que advirão no futuro? Depende exclusivamente de nós. Depende exclusivamente de nós. Deixa eu passar a palavra para a Tereza um pouquinho, senão
Eu tô adorando te ver, você está super bem inspirado, empolgado, né? E chamando realmente a atenção para o mais importante, né? Porque, assim, a nossa tendência, ainda ontem conversávamos, inclusive divulgamos aqui, né, no nosso trabalho, em uma das casas que sempre que temos a oportunidade, gostamos muito de ir, né, aqui em Olinda, né? Conversando exatamente sobre esse lado, né, da autorresponsabilidade. A nossa fala foi sobre vida eterna. Mas é justamente isso. Eternamente estaremos na nossa companhia. Nós conosco mesmos. Né? Então, o que, assim, às vezes a gente, né, incorre ainda, né, a gente escorrega, como você falou, é de, ao invés de aproveitar ao máximo, né, esse tempo de aprendizado aqui nesse educandário, nós, né, assim, brigamos muito para termos a nossa vaguinha, né, para conseguirmos a matrícula, porque não é fácil, a gente aguarda muito tempo, às vezes, para que todo o processo de reencarnação se dê. E aí, a gente combina mil coisas lá e tal, e chega aqui a gente desperdiça o tempo, né? Justamente como você coloca, observando mais o outro do que a si mesmo, querendo, assim, gastando energia, tempo, gente. Toda a atenção que a gente dá, o foco que a gente joga para o outro, de crítica, né, de julgamentos, assim, sempre, assim, maioria das vezes precipitados, porque a gente não sabe o que vai de fato nem na essência da pessoa, nem na história, né? Assim, a história toda, a pregressa da pessoa. A gente não sabe o que levou a pessoa a agir daquela maneira. Né? Existem muitas razões. Existe, sim, claro, às vezes esmorecimentos, assim, desânimos, as pessoas às vezes, né, querem tudo muito prático, né? A lei do mínimo esforço, e assim, eu não vou, tipo, para você educar um filho, você precisa de muita dedicação, concentração, se melhorar para também dar bom exemplo, tudo mais. Então, pessoas que nem ligam, deixa ele aí, depois ele aprende e tal. Assim, é todo um processo assim de querer realmente ficar na inércia, né? Estacionando na vida, né? Como você bem colocou. A gente precisa realmente assim atentar, né? Para a oportunidade, assim, nossa, de zilhões que nós recebemos com a encarnação e que cada momento, cada assim, compartilhamento é uma oportunidade assim muito preciosa e única. E muitas das vezes, quando vai, não volta. Né? Aquela pessoa que a gente não deu a atenção que deveria, não ajudou como deveria, nós reencarnamos para uma única finalidade. A gente sempre bate nessa mesma tecla, aprendermos a amar. Só que aí, como Jesus nos ensinou, né? Manda a si, amando assim ao próximo como a si mesmo. A gente só consegue oferecer aquilo que a gente já carrega dentro da gente. Então, vamos, queridos irmãos, fazer assim uma forcinha a mais para ver se a gente consegue assim enxergar o melhor em nós mesmos e naturalmente nos semelhantes. E quando a gente perceber que o irmão está caindo ali em tentação, seja como for, né, que a gente consiga, ao falar, ao pensar, ao emanar algo para aquele irmão, que ele se melhore, que ele se ajude, que ele consiga se soerguer. Não adianta, como eu sempre, assim, conversando em alguns outros momentos, falei assim, né, que a gente fala, você vê uma pessoa caída, ao invés de dar uma mão para sustentar, você vai empurrar ela, para ela aí, né, assim, se, assim, distribuchar, como diz assim, no chão. Meu Deus, a pessoa já está numa situação difícil, porque ela está precisando de ajuda, de help, como todos nós. Todos nós precisamos, assim, de colaborações, de amparos, de indicações, de recomendações, de tudo. Ninguém se faz por conta própria só. A gente tem que dar atenção para a gente, nunca a gente precisa melhorar, mas é indo ao encontro do outro. Então, se encontrarmos alguém, seja o que for, que a pessoa esteja fazendo, agindo e tal, em desconformidade com o que nós, né, assim, consideramos legal, ou em desconformidade realmente com as leis divinas, claro, né, que assim, tem muitos irmãos nossos que ainda, né, incorrem em delitos muito graves e tudo, mas que a gente consiga, assim, sabe, apaziguar, ajudar, né, mesmo que não seja falando nem agindo, se a gente não tiver condição nem de se aproximar, mas que a gente consiga emanar um pensamento. Gente, é dessa forma que a gente vai conseguir realmente se sentir melhor. A gente vai ficar contente conosco mesmos, né? E conseguir, por toda a eternidade aí, né? Lembrar desses momentos nossos de autossuperação e aí passar a ter mais autoconfiança, né? É desse jeito que a gente se constrói. Mas se a gente só, né, deixa aí, fica um barco à deriva, não sei o quê, a autoconfiança, cadê, né, a esperança, fica tudo muito... Então, bora dar um sabor assim, mas, né,
ardente aí para nossa vida. Bora temperar essa vida, rapaz. É que nem um alimento, é o alimento espiritual da gente. A gente precisa fazer com que fique muito saboroso, né? Para que sempre, sempre, por toda a eternidade, estejamos de bem conosco mesmo, lembrando de coisas boas e tal, né? E com boas companhias, porque, meu Deus, é como a Luísa falou, e eu já passei por isso, viu? E quando você falou, eu lembrei logo do caso. Não foi nada grave, mas eu tinha desentendido com a pessoa. Ele trabalhava em uma das empresas do grupo, né? Que nós trabalhava na empresa, na outra, a gente se falava sempre, aí de repente tivemos um desentendimento. E eu, né, passei um tempo para, né, cair em mim e correr atrás. No dia que eu resolvi falar com ele, gente, parece novela. Assim, foi o script que mais eu fui pro telefone ligar para, tipo, fazer as pazes, né? De dizer, vamos deixar isso para lá, vem aqui almoçar, eu comi a comida, não sei o quê. A ligação veio para mim. O telefone tocou para mim. Quando eu atendi, era fixo ainda na época. Era uma amiga nossa em comum, comentando o desencarne dele. Gente, eu tô toda arrepiada ainda, juro. E você esteja super bem sempre, ele sabe o quanto eu sempre tive carinho. Estava eu lá com a mãe, com os irmãos, com os familiares, no sepultamento, gente. E, assim, remoendo dentro de mim, por que eu não falei com ele antes? Porque, que sensação horrível, viu? Eu lembro, e assim, jamais esquecerei. Então, eu digo, realmente, reconcilia com teus adversários o quanto antes. Com teus adversários. E conosco os mesmos, viu? Que esse negócio de levar remorso para o plano espiritual, vou dizer nada, viu? Tem uma tal de região da penumbra, um tal de umbral, que está assim de pessoas com remorso, viu? Nem conto nada para vocês. É melhor se organizar logo aqui, para poder a gente ir para um localzinho, né? Assim, mais iluminado, gente. Nem trevoso jamais, ninguém aqui vai para a terra, não. Mas assim, tem algumas pessoinhas que pode ser, viu? Então, bora sim, para um lugarzinho mais iluminado, para a gente continuar fazendo coisas boas, né? E cada vez mais assim, ascendendo nessa evolução moral que a gente tanto precisa, né? Não, a Luísa tá aí o tempo todo, trabalhando, estudando, se esforçando, e sempre com esse sorriso maravilhoso para todos. Ai, Jesus! Bora seguir o exemplo dele, gente. Tereza, você falou de uma coisa que me fez lembrar, né? Porque a gente está falando o tema, é o com quem andas. E você falou da pessoa caiu, se estribuchou no chão, falou tudo mais. E a outra nem quis ajudar, nem quis dar a mão. E eu lembro muito uma questão que eu tenho trazido com muita propriedade recentemente, tenho tocado bastante nesse assunto, que é aquela situação assim. Muitas vezes as pessoas chegam para você e falam assim, você vai lá na casa espírita, você vai na sua igreja, no seu templo, coloca o meu nome em oração, pede para colocar meu nome em oração, e aí você gentilmente coloca quantas pessoas que fazem lives, palestras, né, colocam depois caderno de vibração na casa espírita, ou nas lives mesmo que as pessoas colocam os nomes. E aí eu ficava muito tempo pensando sobre isso, mas por que a pessoa não pode ela mesma fazer o seu pedido de oração a Deus? Por que ela não pode, como Jesus recomendou, quando for de orardes, recolha no íntimo do teu quarto, e a sós converse com Deus, nosso Pai, que Ele em silêncio vai te ouvir. E eu ficava muito intrigado, por que as pessoas não podiam orar desse jeito? E aí me veio uma imagem que eu acho muito bonita, eu consigo até visualizar esta imagem, que é mais ou menos assim, que nós estamos andando, né, com quem andas e por onde andas, nós estamos mais ou menos seguindo todos uma trilha. Escolhemos, obviamente, a trilha, a porta estreita, então ela é estreita, a estrada é estreita e dificultosa. E nessa trilha que nós estamos seguindo, nós andamos em fila indiana, um após o outro. E esta trilha de lama, de barro, vai nos enlameando, muitas vezes, com dificuldade, vamos sujando os sapatos, vamos tendo dificuldade nessa caminhada. E num determinado trecho, eis que algum irmão escorrega e desce no barranco. E como está toda enlameada essa estrada, por mais que ele tenta subir sozinho, ele tenta subir e escorrega novamente. Tenta subir e escorrega novamente. E aí ele nos estende a mão e nos pede para que a gente possa auxiliá-lo nesta subida. E neste momento que ele te pede, é aquele momento que ele está pedindo para você orar por ele. E aí a gente
gentilmente estende a mão e o puxa. Às vezes precisamos de outros companheiros para ajudá-lo, por isso que a gente fala na oração em conjunto. Muitas vezes precisamos de outras pessoas para resgatar aquele irmão que escorregou. E aí a gente coloca ele na trilha novamente. E ele segue, mais sujo, claro, pela queda, mas ele continua seguindo, trilhando esse caminho. E aí vamos todos nós, até que um determinado momento não é mais esse irmão que caiu, mas de repente somos nós mesmos que podemos escorregar e virmos cair. E a queda vai ser chegada a nossa vez de estender a mão e pedir para que aquele irmão possa nos auxiliar. Então, é uma estrada que todos nós estamos seguindo e estamos constantemente pedindo ajuda para alguém e alguém nos ajudando. E também seremos nós mais à frente que vamos ajudar alguém. Então, aquela frase do Evangelho, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, serve também para esse momento. Quando nós ajudamos alguém, o céu nos ajuda a ajudá-lo e, consequentemente, quando sermos nós que vamos precisar de ajuda, eles vão também nos auxiliar. Por isso, é tão importante escolhermos o bom caminho, que por mais que ele seja pedregoso, por mais que ele seja lamacento, é o caminho do bem. E teremos tantos irmãos, uns ajudando os outros. E nós podemos dizer que nós somos todos aprendizes. Ninguém é melhor que ninguém. Estamos todos vivendo neste planeta ainda imperfeito de provas e expiação, mas procurando seguir o bom caminho, seguir a boa nova do Evangelho de Jesus. Alguém fez um comentário aí, Tereza. Foi, Anderson. Boa noite. Até queria cumprimentar a todos, né? Tem muitas pessoas queridas aí, a Joyce, a Claudinha, a Ingrid, enfim, tem... Caseirinhos da Dani. Bolo, oba, queremos bolo. Pedaços grandes. Caseirinhos da Dani e a Dani Lima, que mora nos Estados Unidos. Eu vou indicar o nome da Dani para participar de live com você também, tá? Por favor. É a Daniela Lima, é ela? Eu não sabia. É ela. É ela. Precisamos de novo. Dani, por favor, vamos lá. Você tem o ela é maravilhosa. Contato dela, então? Tá. Eu passo o contato novo dela, que mudou o contato dela. Beleza, queremos sim. Vinícius, Denise, Avelina. Aí o Anderson falou da história da porta larga. Oi, Ariane querida, a nossa voluntária aí maior, ajudando que Sola no bazar e faz as nossas cards, ela que faz, Ariane, nossa pedagoga aí. Aqui, agora a minha tela travou. Mas assim, o Anderson falou que muitos preferem a porta larga, né? Que a gente precisa estar sempre à disposição para ajudar. Porque você referenciou a questão da porta estreita. Realmente, né? A nossa... que coisa muito linda! Opa! Live muito saborosa teremos, com muitos bolinhos para a gente saborear. Que bom! Então... O bolo da Dani, Tereza, não engorda. Que a gente não come. A gente só vê, só passa vontade. Ele é um bolo pavê, é quase um pavê, né? Só pra gente ver, assim, tô ligada nessas paradas. Eu tô, assim, aprovadíssimo. Esse é um dos melhores, assim, é o que a gente precisa. Tá pra usar e abusar todo dia, toda hora, toda instante. Eu tenho aquela mensagem, né, que os amigos espirituais comentam pra gente, ainda agora eles rastrearam aqui, então eu vou já adiantar porque tem a ver com tudo que você já nos trouxe, assim, e assim, de repente você pode sentir e acrescentar algo mais também a partir de com quem andas, com quem pensas, sintonizas, sentes, com quem se afiniza. Os sentimentos nos direcionam aos lugares, às companhias. Os nossos desejos intentos se materializam. As dúvidas, os medos, os receios são ímãs para semelhantes sentimentos. Os sentidos aguçados promovem união. Entretanto, dependendo do intento, novos companheiros colocaremos em ação. A planificação divina se dá ao sentirmos, né? Aqui a palavrinha que não está vindo, ao sentirmos, né, em movimentação, em algo assim, o seu amor. Quando vibramos no bem, o bem vem. Olha o Paulo Fernandes chegando. Boa noite, seja bem-vindo. Quando desejamos o melhor se dá.
Roguemos, pois, graças ao Pai, para que hoje e sempre sejamos os detentores dos bons sentimentos, promotores das boas ações. Que Deus, nosso Pai, se faça presente para todos através dos nossos atos, das nossas realizações. Muita paz, amor, harmonia, hoje e sempre, cada novo dia. Que a família espiritual esteja em união fraternal. Foi assim, bem sucinto, né? Nosso tema de hoje tem observações muito pertinentes, mas a gente precisa realmente, sabe, trabalhar, vigiar, assim, sabe aquela coisa, substituir. Ai, eu tô com a raiva de fulano, porque fulano fez isso aqui. Calma, eu vou respirar, eu vou pensar, assim, em outro, né, assim, momento, vou lembrar de algo que ele já fez que foi muito melhor, e assim, eu vou, assim, diminuir, minimizar, eu vou ajustar um pouquinho esse sentimento, assim, né, que tá me vindo. Essa emoção, assim, né, em profusão. Eu vou, assim, do máximo que eu puder, tentar minimizar essa imagem dessa realização dessa pessoa e lembrar de outros pontos melhores. A gente precisa, gente, porque, assim, ninguém se define só por um ato, né? A gente tem que fazer, né, com que muitos atos, sim, e bons, cada vez melhores, nos definem. Mas, assim, todos nós nos equivocamos. Todos nós, sem exceção. Às vezes a gente fala algo com a melhor das intenções, e a interpretação que vem é diferente. A pessoa projeta algo diferente. A pessoa chega a ouvir diferente. Eu já tive casos assim, eu estava falando algo e, coincidentemente, em um local onde era gravado, né, assim, um local com monitoramento, e aí eu disse que eu tinha dito, tá vendo? Assim, a pessoa insistiu que eu tinha dito outra coisa. Porque na cabecinha dela, no momento, a mente dela captou dessa forma. Oi, Amaro Brito, querido, que bom que está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Então, veja como, assim, conviver é muito delicado, muito capcioso. No caso das companhias espirituais, eles, dependendo da evolução de cada um, eles já conseguem perceber nossos sentimentos reais, né? Não apenas os pensamentos, assim, que às vezes a gente consegue dar uma maquiada, assim, e tal. Mas, assim, os irmãos, principalmente os mais evoluídos, eles veem a nossa psicosfera, né, mental, assim, os nossos registros aqui perispiríticos e tal. Mas, no dia a dia aqui, de encarnado para encarnado, há muitos, assim, às vezes, confrontos, divergências, porque, assim, você está falando uma coisa com a melhor das intenções e tal, e a outra pessoa não está nessa mesma vibração, e ela distorce, ela entende diferente. Acontece muito isso, é muito comum. Ai, mas eu falei pensando nisso, nisso, naquele e tal. Quando a gente tem a chance, né, de organizar, é maravilhoso. Mas às vezes a gente não tem. Às vezes o dia passa, como você disse, né? Não é bom deixar, né, assim, e dormir com aquela, né, pendência com alguém. É horrível. Você, dependendo da pessoa, não consegue nem dormir, né? Você acorda com aquele sentimento, ai meu Deus, aquilo que a pessoa falou, que eu não falei, enfim. Então, depende de nós, cabe a cada um de nós, do nosso jeitinho, do nosso tempo. Não é assim, uma receita de bolo, assim, única para todo mundo, não. É uma receita de vida, gente. Então, cada pessoa tem a sua, né, dieta específica, né? Assim, você tem o seu receituário. Por isso que é importante a gente se conhecer. Porque a gente sabe a medida nossa, do que a gente consegue lidar, não consegue lidar, né? Do que é possível a gente melhorar, do que não é. Tudo, assim, né? De acordo realmente com a nossa realidade, né? A nossa atualidade. Então, que a gente consiga, né? O nosso desejo é esse, tá? Realmente, assim, emanar o melhor para que o melhor se dê, como a mensagem falou, né? Trabalhar realmente para a gente ter mais tolerância, mais, né? Tirar por menos, gente. Falou, deixa falar, passou, vamos, né? Assim, para que a gente vai ficar, né? Dificultando ainda mais, remoendo coisas assim, um ranço, com não sei o quê. Gente, a gente só vai estar se, assim, né? Prejudicando, naturalmente. O que a gente carrega é o que a gente vai, né? Assim, tá ali enviando e recebendo, feito um bumerangue, né? Vai e volta para você. Tem como. Então, vamos embora. Boa noite, Amaro. Que bom saber que você está aí com a gente. Amaro é outro, né? Muito dedicado ao com bem. certeza. Um esforço lindo. Com sempre. certeza. Então, Esse pessoal querido que está aí, a gente cumprimentará todos aí. Não deu às vezes para conversar com todo mundo, mas é muito bom a gente fazer essas reflexões, porque elas trazem uma reflexão muito íntima para que a gente possa se conhecer melhor, né? Quando você começa a falar, quando você joga uma pergunta com quem andas, por exemplo, você começa a se autoanalisar e começa
analisar não só com quem você está andando do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual, que é o principal, pois as nossas companhias espirituais serão direcionadas de acordo com aquilo que estamos pensando. Não vai depender exclusivamente de nós. Com quem eu quero dormir, com quem eu quero trabalhar, com quem eu quero passear. Vai depender exclusivamente de mim. Eu posso ir onde quiser, desde que eu tenha boas companhias e bons pensamentos. Né? Falei em pensamento, chegou a Martiele aí, o Aricatuda, boa noite a todos. E Aricatuda também chegou, irmão querido. Segunda que vem estaremos lá com a turma bonita, gente. 28 anos de estrada na arte espírita. Quem puder compartilhar aí com a gente esse momento, tá? Segunda-feira, Renovando Consciência, a partir das 21 horas. E assim, né, querido? Nossa, como a gente precisa. Aí onde está? Pronto, trazendo o link de ontem, né? Por toda a eternidade. Aí um aprendizado que a gente não vai deixar nunca. Porque, assim, a cada novo dia, né, novas e novas histórias, novas chances e tal. Então, o auto, né, conhecimento e o autoaprimoramento, né, não tem como deixar de ir. Nunca deixaremos, né? Porque até os espíritos mais elevados, né, na hierarquia, assim, tudo, também continuam aprendendo com a gente, né? Os livros, assim, os vários, gente, do André Luiz, o Céu e o Inferno, né, a parte dos relatos dos irmãos, tem muitas comprovações, né? Que a gente pode analisar e fazer essas, né, observações próprias, assim, né, comparar realmente com os nossos sentimentos, com a nossa realidade. Então, é bom demais, né, estar vivo, fazer parte, né, desse roteiro divino aí incrível, né? É a oportunidade de ouro, gente. É só o que sabemos dizer. Vou falar em oportunidade, tá? Antes de te passar, porque daqui a pouco a gente já vai para as considerações finais, né? Nossa prece também final, que o Luiz tem trabalho daqui a pouco, né? Às 22 horas, a live dele, então. E eu ainda vou gravar uma poesia para enviar ali para, né, a nossa querida Estela, que ela faz o Bom Dia Café. Todos os dias também lá no Renovando Consciências, aí semanalmente a gente colabora com a poesia, né? No programa dela, que ela só fala sobre o bem. Só notícias boas. É um programa, assim, top dos tops, viu? Recomendamos muito. Quem puder, tá? De manhã cedinho. Então, aqui na casa, né, nós estamos assim, eu hoje fiquei tão contente de poder ir. Gente, é muito bonito a gente ver o movimento da doação chegando. As pessoas que param aquele tempo para separar assim, aqueles itens que consideram que podem, né, ser úteis e ajudar outras pessoas, se desapegam, né, se desprendem. Aí a pessoa vai, coleta, aí traz. Aí chega outras pessoas lá, uma equipe linda, vai organizar tudo e vai ver o quanto pode ser, assim, valorizar, assim, bem simbólico, gente, assim, sabe, objetos que se fossem novos lá na loja, seria assim, tipo 500, 600 reais, vendido a 10, 15 reais, assim, algo somente para que possa se reunir um valor e contribuir, de fato, com a caravana, né, que irá para o sertão, agora em dezembro. Gente, é muito lindo você poder, assim, contribuir com essa atividade, sabe? Me sinto, assim, muito honrada. Até, quando eu estive no Irmão Jesus, eu ganhei, eu não sei se vocês conseguem ver, a foto da pedra que tem na cidade de Pedra de Buíque. Eu ganhei essa canequinha, né? O Vinícius tinha dito que desde o ano passado estava com ele lá, que tinha enviado para mim lá no coisa. Que estamos usando aqui, nossa, constantemente, diariamente. Essa cidade tem, assim, uma assim, beleza assim, geográfica incrível, clima agradabilíssimo e tal. Mas, lamentavelmente, a quantidade de pessoas passando por dificuldades realmente assim, materiais e espirituais, a gente sabe, né, que as coisas são coligadas, enorme. Então, nós levamos não apenas o alimento, peças de vestuário, brinquedos para as crianças, assim, medicações e tudo, como alegria, levamos amor, levamos diversão, chegam os palhacinhos, né? Vão, assim, as pessoas, né, que, assim, participam ali da fase do cadastramento, então já são, assim, meio de casa, visitam, né? Chegam, assim, para dar abraços, a gente, assim, divulga o evangelho. Gente, é um trabalho riquíssimo, maravilhoso. Agora, depende de cada um, né, das colaborações. Então, antes de mais nada, agradecer, tá, todas as doações que nos estão sendo direcionadas, né, assim, solicitar, se possível, né, peçam a outras pessoas também, continuem nos enviando, que a gente está assim, sabe, dia 10, assim, precisamos estar com tudo pronto. Então, as doações até o dia 4 de dezembro, tá? Até o dia 4, alimentos, roupas, brinquedos, a gente está precisando muito de brinquedos, porque esse ano a quantidade de famílias cadastradas aumentou.
Ano passado foram 1.500, esse ano cadastramos 1.900 famílias. E a gente sempre leva 100 cestas a mais. Muita gente. Pense, assim, famílias com 4, 5, com 6, com 8 pessoas, às vezes, é um número assim, muito assim, considerável, né? É um número grande. E assim, a nossa cesta, ela vai, né? Com 4 quilos de feijão, aí 2 de arroz, aí 2 de açúcar, aí 4 quilos de fubá. É uma cesta grande, assim, sabe? Uma cesta, acho, salvo engano, são 14 quilos, assim. Mas, juntando aí pela quantidade, né? Então, a gente está assim, a todo vapor, tá? Todas as ajudas são bem-vindas, tá? Que vocês, assim, possam, né, assim, com a inspiração divina aí, contribuir e continuar aí pertinho da gente. Quem estiver aqui em Recife, né, por favor, Rua Franco Gondim, 51, Casa Forte, paralela ali ao Parque Santana, tá? É uma casa, assim, que tem muito carinho. E, além dos outros trabalhos, né, as sopas ali para o pessoal da comunidade, para as pessoas em situação de rua, as vovozinhas da comunidade, 200 a 300 cadastradas, assim, que recebem cestas básicas também, donativos vários, chegam para receber o evangelho, aí fazem o lanche. Então, é preciso realmente, é uma força-tarefa, viu? Mas a alegria, a satisfação é enorme, tá? De fazer parte dessa família espiritual. Centro Espírita, fora brinquedos de doação, que você recebe também móveis em bom estado. Oi, Manusson. Dependendo, sim. A gente tem um irmão que tem um caminhãozinho, ele faz a coleta. Você não falou comigo diretamente, mas acho que você falou aqui pelo Centro Espírita, não foi? Você falou que tinha suas doações e acredito que a Ariane, a nossa voluntária, deva ter te atendido, tá? Qualquer coisa, comenta. Eu vou comentar também. Então é isso, gente. Vamos que vamos. Aqui a gente não para, porque a intenção é única e tão somente a gente se melhorar. Porque realmente, fora da caridade, gente, não vai ter solução, salvação, nada não, tá? Sem caridade não tem nada. A gente precisa realmente, assim, né? Esse esforço grande aí, para ajudarmos das formas como pudermos, assim, né? Às vezes a gente pensa, eu estou mandando só um pacotinho de uma besteirinha, isso não serve. Serve sim. Eu estou mandando aquele sapatinho, serve sim. Tudo terá uma utilidade. Temos uma cama de casal e um sofá, legal. Vou falar com o pessoal ainda hoje, viu? Vamos embora. Tem pessoas, às vezes, que não é muito bom. Tem pessoas, às vezes, que estão dormindo num chãozinho, bota papelão, às vezes, porque, de repente, quebrou, algo do tipo, né? Teve algum problema, ou, às vezes, não tem mesmo, porque não teve condição ainda, né? Tem outras prioridades. Então, vamos que vamos. Gratidão, querido irmão. Então é isso, Aloysio. Nossa, bom demais conversar com você, receber essas suas vibrações assim, positivas, tão elevadas. Como sempre, que Deus te faça assim, sempre cada vez mais feliz, tá? Seus trabalhos progridam sempre e a vida prossiga aí, né? Levando e trazendo assim, que a gente esteja sempre, né? Nesse intercâmbio aí de coisas legais, tá? Então, que as próximas não demorem muito, tá? Que você possa sempre estar aqui com a gente. Eu te devolvo a palavra aí para você fazer suas considerações, para a gente salvar. Assim, aonde é que eu vou te salvar mesmo quando eu peço para compartilhar? Depois que você, a hora que você publicar o vídeo, você vai clicar lá, convidar colaborador. Tá? Você clica convidar colaborador, você marca o meu perfil, que aí o vídeo fica salvo tanto no Irmã Gertrudes como no nosso perfil também, Reflexões Aloysio. Tereza, eu queria agradecer uma vez mais o seu gentil convite, o gentil convite do Centro Espírita Irmã Gertrudes, dos amigos que estiveram conosco, foi muito bom, foi muito gratificante, bem elevado nossa conversa por trás, reflexões muito oportunas. E eu gostaria de convidar a vocês, né, as pessoas que não nos acompanham, que nós fazemos lives segundas, terças e quartas-feiras, sempre às 22 horas, pelo nosso perfil reflexões.aloysio. E amanhã, aqueles que gostam de acordar cedo, 7 da manhã, estaremos participando com a turma do Café com o Evangelho. Então fica o convite para estarem conosco aí, amanhã, 7 da manhã, também para um bate-papo sobre uma das passagens do Atos dos Apóstolos. Tá bom? Então agradeço e convido a todos neste momento para a nossa vibração, para a nossa prece de encerramento. Convido então os irmãos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, pedindo que Ele possa nos abençoar neste momento, abençoar os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, abençoar esse trabalho magnífico que o Centro Espírita
irmã Gertrudes e todos os seus trabalhadores possam levar sempre uma palavra, um alimento, um consolo a tantos corações. E que o nosso Mestre Jesus abençoe-nos agora e sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. E eu finalizo desejando, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, para os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Beijo grande no coração de cada um de vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Que assim seja, assim será. Desejamos tudo de muito, muito melhor sempre para você. Muita gratidão, querido. Boa noite e bons trabalhos, tá? Prossiga sempre, por favor. Eu não, às vezes, consigo acompanhar na hora, mas eu sempre vou lá depois, dou uma checada, assisto no YouTube, enfim. Então, vamos que vamos. Tchau, Avelino. Oh, que coisa boa ter você aqui, querido irmão. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijos para todos. Valeu. Vamos salvar. Tchau, Luiz.